Olá, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de História e Epistemologia da Matemática. Na aula de hoje, na aula passada, nós vimos conceitos históricos da construção da epistemologia da matemática e das correntes filosóficas, na qual nós podemos entender um pouco sobre a matemática grega, os seus principais expoentes, a matemática moderna com os seus principais expoentes e conhecemos algumas das correntes mais famosas, né? Por exemplo, o simbolismo, o racionalismo, o empirismo e o intuicionismo, né? Essas quatro correntes que nós vimos na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos olhar agora para um novo período da matemática, que é o período da contemporaneidade, certo? Então, quando a gente pensa nessa idade contemporânea, nós estamos aqui olhando para os séculos 19, 20 até os dias de hoje, século 21, tá? Então, ela começa ali mais ou menos em 1801 e segue aí até os dias atuais. Dentre os expoentes matemáticos desse período, com certeza nós precisamos destacar os trabalhos de Gauss, né? Conhecido como o príncipe da matemática, e que desde muito jovem impressiona aí com seus avanços em matemática, as suas descobertas e todas as revoluções que ocorreram a partir dos seus trabalhos, né? De uma forma geral, a gente pode entender que a matemática ela teve um grande avanço nesse período contemporâneo aí, a partir do século XIX, né? Então, quando a gente pensa em algumas teorias, né, por exemplo, as geometrias não euclidianas acontecem na Idade Contemporânea, o desenvolvimento da teoria dos conjuntos, a formalização por Cantor dessa teoria também é na Idade Contemporânea, assim como a lógica fregeana que a gente usa, né, rompendo a lógica aristotélica anterior. A gente tem uma possibilidade de desenvolver aí a construção dos números reais com os trabalhos da análise matemática. Temos a teoria dos transfinitos, né? Então a gente começa a enxergar o infinito de outras formas e conseguimos, vou dizer aqui para vocês de maneira bem intuitiva, mensurar, né, infinitos maiores e infinitos menores, né? Há também o desenvolvimento do projeto de Hilbert, que é uma das partes da matemática mais formal, onde ele tinha um objetivo muito claro, que eu vou trabalhar aqui com vocês um pouquinho mais para frente. Assim como também nesse período aqui nos anos de 1930, mais ou menos, nós temos aí, por exemplo, o grande teorema da incompletude de Gödel, né? Então, são todos avanços matemáticos que às vezes a gente acaba não tomando conhecimento por não serem assuntos muito próximos à sala de aula, né? Mas essas construções matemáticas ocorreram aqui nesse período. E com esses avanços na matemática, nós também tivemos avanços filosóficos aí interessantes nesse período, tá? Esse período, ele é marcado por um marco histórico que a gente chama de crise dos fundamentos. Essa crise, ela é conhecida como a quarta grande crise matemática, né? E ela tem origem ali com questionamentos quanto à veracidade da ciência, ou seja, colocam-se à prova tudo o que a gente sabia sobre ciência. Então, os pensadores da época, e aqui eu estou falando de físicos, químicos, biólogos, matemáticos, cientistas de uma forma geral, começam aí a questionar, né, quais são as verdades matemáticas, quais são as verdades por trás da ciência e também da matemática, né? Então, há aí o rompimento com com a filosofia que Kant tinha proposto, que a gente já viu na última aula, sobre como que o conhecimento matemático como o conhecimento é formado, né? É, com base nas evidências geométricas, né? Então, como a gente precisaria de uma visualização das, das nossas verdades, né? Verdades mundanas, né? De qualquer ciência, e a gente cria aí alguns problemas, né? Então, na matemática, tem um famoso paradoxo que é chamado paradoxo do barbeiro.
convido vocês a darem uma pesquisada sobre ele, que ele é um dos gatilhos para a crise dos fundamentos, né? É uma interpretação, claro, né, de um problema matemático proposto por Bertrand Russell, mas é um paradoxo muito interessante. Ah, e aí, com esse rompimento da filosofia kantiana, esse movimento de tentar buscar os fundamentos da ciência, né, trazer uma base onde a ciência possa ficar isenta de falhas, de erros, né, de equívocos, de paradoxos, vamos pensar assim, surgem aí algumas correntes filosóficas. E na matemática, há três correntes importantes que precisam ser destacadas: a corrente do logicismo, do intuicionismo e do formalismo, e a gente vai conhecê-las agora. Na área do logicismo, com certeza os grandes expoentes foram o Frege e o Russell. O Frege foi aquele cara que eu falei agora há pouco para vocês, que desenvolveu a lógica fregiana. E o Russell é o pai, né, do paradoxo do barbeiro. É o cara que desponta alguns problemas na matemática e da sobre a teoria dos conjuntos que estava reinando absoluta na matemática até então, né? O logicismo, ele tem como pressuposto a criação de uma linguagem extremamente simbólica e desconectada tanto do empirismo quanto do racionalismo. Ele se propõe a olhar a matemática como simples símbolos logicamente desenvolvidos, né? Então, não tem ali uma questão de significado profundo que nós precisamos ou buscar em algum lugar ou construir um significado. Na verdade, para o logicismo, o- a matemática ela é extremamente simbólica e totalmente operacional. Então, eu não preciso atribuir um sentido para aquelas frases matemáticas, basta que eu saiba as regras de operação daquele símbolo. Então, eles estão muito associados lá ao simbolismo do século XIV, XV, né, que a gente viu, e, mas eles trazem aí a necessidade das operações lógicas claras. Nesse momento, estabelece-se um vínculo muito forte entre a matemática e a lógica, né? De forma que, para os logicistas, não há separação do que é lógica do que é matemática. A matemática e a lógica são uma única ciência que deve ser estudada de forma conjunta. Até hoje, algumas pessoas, né, confundem aí o que é uma questão de lógica, o que é uma questão de matemática, quem deve trabalhar lógica na escola, por exemplo, será que é o professor de matemática, será que é o professor de filosofia, né? De quem é essa responsabilidade sobre a lógica, né? Então, graças à corrente do logicismo, aí a gente tem essa cultura de associar matemática e lógica como sendo uma coisa única. Porém, ela acaba sendo fracassada, né, o seu tratamento, porque existem alguns axiomas ou alguns próprios teoremas mais para frente que acabam ficando inviáveis de serem escritos com base numa simbologia lógica, sem recorrer a significados, por exemplo, da língua materna, sem recorrer a compreensões mais abstratas. Então, o logicismo acaba sendo algo tão complexo que ele não dá conta de representar tudo que já se sabia. Então, os avanços nessa área acabaram sendo tolhidos, apesar de que muitas das coisas que nós aprendemos sobre lógica ainda foram estruturadas tanto por Frege quanto por Russell. Outra corrente muito interessante que surgiu depois do século XIX é o intuicionismo. Nessa corrente, os dois grandes expoentes que eu trago para vocês aqui são o Brouwer e o Pfefferman. Dois autores relativamente novos, né? A gente consegue encontrar trabalhos deles. O Pfefferman estava vivo até esses dias atrás.
E, e eles tinham, e eles desenvolveram toda uma teoria matemática e física baseada na intuição humana. Então, para eles, não existia nada que o ser humano não pudesse intuir. Esse conceito de intuição aqui para Pfefferman e Brouwer, ele é um pouco diferente das intuições que a gente tinha visto antes, né? Ele é um processo que é uma mente humana ideal, né? Então não é uma pessoa real, mas é um humano padrão que tem todas as capacidades físicas regulares, né? Então não é nenhuma pessoa com uma patologia, uma deficiência, e nem uma pessoa com superdotação, mas é uma pessoa normal, com as suas condições mentais, poderia processar mentalmente os dados, né? Construir esses dados mentalmente. Isso que a pessoa consegue construir mentalmente, essa pessoa ideal, é chamada de verdade. As outras coisas, né, não existem. Então, tudo que não fosse capaz de ser intuído, né, desenvolvido por uma pessoa, um humano regular, não fazia parte do mundo e nem tampouco da matemática, né? Aí são casos, por exemplo, como a questão do infinito, né? Nós não temos nenhuma materialidade do infinito que alguém pudesse computar ou intuir, né? Como esse infinito poderia existir. Então, por esse motivo, né, a questão do infinito para os intuicionistas é chamado de infinito potencial. Eles, embora entendam que alguma coisa pode aumentar indefinidamente enquanto o tempo passa, por exemplo, eles nunca sabem que existe uma coisa infinitamente grande, porque esse conceito não cabe na intuição humana, tá? Um exemplo de coisas que os intuicionistas abominavam, por exemplo, são os números complexos, né? Você intuir que existe um número que ele é algo além do real, por definição, imaginário, não fazia parte da intuição, daquilo que o homem consegue processar. Então, se a gente for pegar ali a base do Kant, quando trabalhou a ideia do intuicionismo, a gente lembra lá que Kant falava que eu preciso da racionalidade humana, mas eu preciso da experiência empírica. Então, para o intuicionista aqui do século XIX, o Brouwer e Pfefferman, eles diziam: como é que eu vou experienciar a ideia de um número complexo para depois racionalizar essa compreensão e aí produzir um significado para esse número complexo? Então, como isso não era possível, né, experienciar o número complexo e nem algo que levasse a construir esse número complexo, as ideias do intuicionista não conseguiam enxergar esses números complexos como existentes. Então, eles criticavam a existência e a matematicidade desse tipo de operações, né? Apesar de ele ser um movimento complexo, tem alguns seguidores famosos, né? Não foi um movimento que cresceu mundialmente e foi reconhecido. Apesar que as suas ideias foram a base para um movimento que é muito famoso, que é chamado de construtivismo matemático, aonde os objetos são construídos para que eles funcionem, né, de maneira que eu quero, né? Então eu passo a intuir alguma coisa, mas que não necessariamente eu tenho uma experiência, mas eu construo ele da forma que eu quero. Então, é a base do construtivismo matemático, aí o intuicionismo. E por último, eu vou falar aqui de uma das correntes mais fortes atualmente, né? Assim, dentro do século XIX, século XX e agora no século XXI, correntes que têm aí uma importância muito forte para o mundo acadêmico da matemática, que é o formalismo, né? Com certeza, o grande nome do formalismo, mas não o único, é o de Hilbert.
um matemático que ele tinha grandes pretensões e era um matemático brilhante da sua época, extremamente respeitado em todas as os círculos por onde ele passava, todas as universidades, todos os ambientes aonde ele frequentava. Hilbert sempre foi um nome muito respeitado. E ele tinha um objetivo bem simples, que era basicamente ele queria livrar a matemática de toda e qualquer contradição e paradoxo. Então, Hilbert acreditava que todas as contradições e paradoxos que já foram construídos na história da matemática, eles eram consequência de interpretações mal formuladas da linguagem. Então, ele buscava uma formalização, um rigor tão grande na matemática que impedisse que a matemática fosse contradita ou paradoxal. Não existiria coisas erradas na matemática. Ele queria começar e acabar a matemática fechando numa bolha, né? É, Nessa perspectiva do formalismo, os números, eles não são nem reais, no sentido de que existem empiricamente no nosso mundo, e tampouco eles são mentais, no sentido racionalista, né? Eles se transformam em uma outra estrutura, um outro tipo de coisa, que seriam os números como símbolos com identidade própria. Então, eles são produções simbólicas, com base lá na simbologia também do século XIV, e que eu consigo, a partir deles, deduzir coisas. Então, os números eles não existem em algum lugar e não precisam ser representantes de nada. Os números são apenas números e eles são matemática, né? Como se a gente estivesse numa linguagem toda nova aí, formal, sem necessidade de um mundo, sem necessidade de humanos para falar sobre eles, tá? As deduções, as verdades matemáticas eram obtidas através de suas deduções, né? Que para serem feitas precisariam seguir regras de manipulação. Então, essas regras de manipulação da linguagem, né, que a gente conhece hoje como demonstração matemática, né, elas servem para encontrar verdades. Verdades sobre o quê? Sobre números, sobre objetos matemáticos que não estão nem no mundo platônico, nem no mundo real, nem no intelecto, nem na mente humana, mas são apenas símbolos formais usados para expressar ideias, tá? E aí, como eu falei, né, todas as correntes elas acabaram tendo algum tipo de fracasso. No caso do formalismo, ele teve um fracasso ou não, tá? O Hilbert, ele tinha a ideia de fechar a matemática, de provar tudo que a matemática já um dia disse, usando a própria matemática para isso. Então, ele queria ser capaz de demonstrar todas as afirmações matemáticas usando a própria matemática. Porém, um dos matemáticos mais recentes, em 1930, o Kurt Gödel, ele apresenta uma coisa chamada Teorema da Incompletude. Neste Teorema da Incompletude, ele mostra que, de maneira bem simples aqui, que a matemática e qualquer outra ciência não consegue se autovalidar. Ou seja, existe algum tipo de afirmação matemática que a matemática não vai conseguir falar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Isso é chamado de indecidível de Gödel. E a partir desse momento, Gödel utiliza todo o formalismo que Hilbert tanto pregou para formalizar a tese de que o formalismo estava errado, que não era possível a matemática expurgar as contradições dela mesma. Então precisaria de uma outra coisa para desenvolver esse- essa formalidade toda. Eu coloco que foi um fracasso ou não, porque assim, por mais que o teorema de Gödel tenha afetado os objetivos de Hilbert e o formalismo
tenha se visto assim, num momento um pouco crucial, é visível que a corrente formalista ela ainda exerce muita influência em todos os matemáticos. Então, há grandes demonstrações, o objetivo principal da matemática é fazer uma demonstração, a gente precisa ter um rigor matemático para que a matemática seja válida. Eu tenho vários conceitos aí que eu sou obrigado a trabalhar. Então, quando a gente fez um exemplo lá numas aulas atrás, né, de quem tinha conhecimento matemático, se era o menino que trabalhava, que é o exemplo do Rômulo Lins, né? O menino que trabalhava na com vestibulares e tinha boas notas, ou se era um menino que trabalhava na padaria, alguma coisa assim, né? Esse conhecimento que não é formal, que não é rigoroso, que não exige uma técnica, às vezes não é visto como conhecimento matemático válido. E isso graças à influência do formalismo, né? Na corrente intuicionista, por exemplo, do Brouwer e do Pfefferman, aquele conhecimento do matemático, do feirante, do menino que trabalha na padaria, ele também é reconhecido como um conhecimento tão bom quanto qualquer outro conhecimento. Já no formalismo, isso muda um pouco. Então, dependendo da corrente filosófica que a gente segue, os padrões de conhecimento e produção de conhecimento, eles vão se alterando, tá? Então, assim, qual é a perspectiva que fica para a gente aqui do século XIX? Bom, o logicismo, o intuicionismo e o formalismo, eles são diferentes entre si. Todas as três teorias, eles têm maneiras de se produzir conhecimento diferente. Então, no logicismo, eu preciso de uma operação lógica e dedutiva do meu conhecimento para produzir conhecimento. Já no intuicionismo, eu preciso racionalizar, intuir aquele conhecimento para então produzir alguma coisa. O formalismo, eu não tenho conhecimento que não seja formal e estruturado segundo regras bem definidas e axiomáticas. Então, eu tenho três vertentes aqui que vão influenciar as minhas práticas. Eu mostrei para vocês que as três perspectivas apresentaram falhas, né? Eles não foram tão fortes, embora o intuicionismo, desculpa, o formalismo tem aí prevalecido aí como grande corrente nos últimos anos, né? Mas eu trago para vocês uma citação do Jairo José da Silva, o autor do Filosofias da Matemática, que lá pela página 235, 236 vai dizer assim: bom, o intuicionismo foi fundamentado no construtivismo. Mostrou quais conhecimentos matemáticos podem e quais não podem ser construídos partindo das ideias intuitivas. O logicismo mostra as interseções da matemática com a lógica. E o formalismo estabelece a matemática como a ciência dos sistemas formais. Quando eu olho para essa frase do Jairo José da Silva, eu observo que, embora as três correntes sejam diferentes, embora as três correntes tenham tido seus problemas, a gente carrega hoje na nossa compreensão matemática pressupostos das três. E é por isso que, às vezes, as nossas práticas docentes, nossa prática epistemológica, fica confusa para os alunos e para vocês que estão aprendendo um pouco de matemática hoje, tá? Além disso, né, assim, eu poderia citar aqui várias outras correntes filosóficas que foram surgindo com o passar do tempo. Então, correntes importantes que a gente tem aqui é o falibilismo de Lakatos, que é uma crítica severa ao formalismo de Hilbert, né? Então, ele é o oposto do formalismo, falando que a matemática é falha. A fenomenologia de Bertrand Russell, que se propõe a fazer uma análise hermenêutica dos significados dos objetos matemáticos. Tem o marxismo, né, que fala que todo conhecimento ele é uma produção histórica dialética, né? Então há uma luta de classes ali para se definir o que você sabe e o que você não sabe. E qual eu trago para vocês aqui uma referência, não foi o criador, mas que vocês estavam lendo, que é Bento de Jesus Caraça.
um marxista declarado que trabalha conhecimentos matemáticos da perspectiva do marxismo. E aí uma das mais tradicionais, mais em voga nos anos 2000, aí nos anos 90, 2000, que é o construtivismo do Piaget, do Vygotsky, aonde o conhecimento ele passa a ser construído por situações ali de ou de interação ou de problematização que a gente vai desenvolvendo com os pedacinho por pedacinho o nosso conhecimento, apesar com a ajuda, né, de uma interação com o outro ou com algum problema diferente, tá? Enfim, existem várias perspectivas e elas vão alterando, cada corrente filosófica dessa vai alterando o modo pelo qual a gente entende o que é o pensamento matemático, o que é o conhecimento matemático e quais suas potencialidades, tá? Depois de toda essa teoria, eu vou trazer aqui um exemplo só para você, só para a gente tentar clarear um pouco a ideia de tudo isso que eu falei nessas duas últimas aulas, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um objetivo simples de um professor de matemática, que é ensinar a equação do primeiro grau. Então, eu estou com meus alunos do oitavo ano e vou começar a introduzir para eles a resolução de equação de primeiro grau. E aqui eu trago para vocês cinco correntes distintas e como seria a atitude, né, coerente com essa perspectiva, tá? Então, por exemplo, se eu me assumo como um professor racionalista, ou seja, eu acredito que o pensamento ele é produzido de forma racional através de uma busca intelectual por uma compreensão mais geral e ampla, né? O que que eu vou fazer? Eu vou apresentar para o meu aluno uma teoria sobre o que é uma incógnita, sobre o que é uma equação, né? E vou mostrar para ele um algoritmo de resolução e vou esperar que, ao conhecer a teoria e conhecer o algoritmo, a racionalidade dele produza uma coisa chamada conhecimento sobre equação, e ele vai então aprender equação do primeiro grau através de teoria e algoritmos. Mas não, o segundo caso, sou um professor que me digo empirista, né? Eu trabalho dentro do empirismo. Qual é a minha ideia? É trabalhar de forma contextualizada. Então eu vou apresentar uma situação onde o mundo, né, esteja sendo questionado ali e vou tentar fazer com que o aluno abstraia a ideia de que aquele valor que eu desconheço, né, eu vou chamar ele matematicamente de uma incógnita. E que o mesmo processo que ele utilizou para descobrir no mundo real quanto pesava um objeto, uma sacola, etc., ele pode ser matematizado, ele pode ser abstraído das suas regras e trazidos para o caderno fazendo uma conta. Então, um empirista ele vai sair de uma situação real para trazer para uma abordagem aí mais teórica. Então, é o contrário do racionalista. Tá, mas não, eu não sou nem empirista, nem racionalista e eu sigo o formalismo. Bom, nesse caso, eu não me interesso com que o aluno saiba o que é incógnita, ele não precisa enxergar coisas do mundo real. O que eu preciso é que ele saiba transcrever frases matemáticas. Então, eu preciso que ele saiba escrever o dobro de um número como 2x. E ele saiba construir equações a partir de símbolos, né? Então, uma equação é uma sentença aberta, então eu tenho uma igualdade apresentada ali entre incógnitas, e aí eu vou descobrir o valor. E esse processo de descobrir o valor, ele é nada mais do que encontrar uma equação equivalente que eu saiba a resposta. Então, eu não tenho uma técnica de resolução que faça sentido. Eu só vou construir uma equação, depois outra equação, até que uma determinada equação faça sentido e eu saiba resolver porque ela é óbvia, ela é formalmente óbvia de ser resolvida. Então, não existe um algoritmo ali de resolução, mas sim a busca por equações equivalentes, aí fazendo operações, né, dos dois lados da minha igualdade, para encontrar aí uma equação que eu saiba resolver, tá? Sem necessidade de atribuir significado nenhum. Já no construtivismo, que está muito em voga, teve, né, materiais
orientadores, né, para construir o conhecimento a partir do construtivismo, né? Qual que é o procedimento pelo qual um professor construtivista buscaria ensinar a equação do primeiro grau? Bom, ele ia trazer uma situação, um problema. Então, ele ia problematizar alguma coisa, seja ela real ou não, né? Ele podia criar uma situação fictícia, mas ele ia levantar um problema para o seu aluno, criando ali um certo incômodo, fazendo com que aquilo que eu não sei me leve a construir algo maior, um conhecimento. Então, assim, eu tenho um problema que eu preciso resolver. Vou resolver aquele problema específico. E aí, a partir dessa reorganização das minhas ideias, o meu pensamento vai ser construído para chegar em uma solução geral de soluções de equação. Então, existe todo um procedimento do pontual ou do específico para o geral, tá? Então, essa problematização, ela vai caminhando de um problema mais simples, ele vai dificultando, vai dificultando, vai dificultando, vai dificultando, até que eu chegue numa solução geral de como se resolve qualquer equação do primeiro grau, né? Então, eu não apresento para ele o algoritmo, eu espero que ele construa esse algoritmo mentalmente aí ou através de alguma interação, tá? Esse é o pensamento construtivista. Já uma perspectiva que não é muito conhecida da gente, né, dos alunos de graduação, principalmente os do primeiro ano, é a perspectiva fenomenológica. Nessa perspectiva, a, a, a ideia do professor que se diz fenomenólogo seria fazer com que seus alunos produzissem significados para os elementos de uma equação. Então, o que que eu estou fazendo quando eu igualo dois lados? Qual é o sentido que tem em trocar um número de lado ou subtrair, somar? Por que que eu faço isso, né? O que é esse x que eu estou querendo descobrir? E fazer com que o aluno consiga expressar de forma própria, não decorada, o que ele está fazendo. Essa produção de significados vai fazer com que ele consiga compreender que existem regras operacionais dentro da matemática. E essas regras vão começar a fazer sentido também, assim como os elementos, e a ideia de equação de primeiro grau vai ser compreendida pelo aluno. Então, aqui, eu espero que com este exemplo simples, eu tenha conseguido clarear um pouco aí para vocês as diferenças do que é conhecimento matemático para cada uma dessas cinco perspectivas, dessas cinco correntes filosóficas, certo? Então, recapitulando o que a gente viu nessa nessas duas aulas, né? Então, nós vimos que a filosofia está dividida em quatro grandes períodos, que a matemática grega tem como seus expoentes Platão e Aristóteles, aonde o racionalismo e o empirismo começam uma disputa, né, do que é conhecimento matemático, se ele é produzido intelectualmente ou se é produzido no mundo empírico, no mundo real, no mundo físico. Depois nós vimos que na matemática moderna há os grandes expoentes Descartes, Leibniz e Kant, né, onde temos aí o racionalismo em voga com Descartes, o rigor de Leibniz surgindo ali no século XVI e o intuicionismo dando sinais de aparecer com Kant. Agora, nessa aula, nós vimos a matemática contemporânea, que ela tem a sua origem com a crise dos fundamentos, onde toda a verdade da ciência é questionada nesse momento no século XIX, e surgem três correntes matemáticas mais fortes. Como a gente viu, existem outras, né, mas essas três são as mais fortes da história da matemática, que é o logicismo de Frege e Russell, onde o conhecimento matemático está associado à lógica e elas são coisas inseparáveis. O intuicionismo de Brouwer e Pfefferman, que o conhecimento matemático ele é intuído por um ser padrão, né, um matemático padrão,
e que só o que uma pessoa consegue intuir, ou seja, usando a base de Kant, né, com a experiência e a racionalidade juntas, conseguem produzir de conhecimento aquilo é verdade, né? Coisas que não consigo materializar no mundo, experienciar no mundo, não existe. E o formalismo de Hilbert, que é a nossa grande terceira corrente, que vai aí ainda fazer muitas pessoas concordarem com a matemática, né? Que ela precisa ser extremamente formal e rigorosa para que ela seja verdadeira, né? Então, com o objetivo de tirar todas as imperfeições da matemática, ele tenta extinguir todos os significados que a gente pode atribuir, tanto intelectuais, tanto racionais, quanto empíricos da matemática e deixar a matemática como sendo a rainha das ciências, como sendo a única verdade e incontestável, tá? Então, isso foi mais ou menos o que a gente viu. Trouxe um exemplo aí tentando elucidar para vocês. E aí deixo para vocês essa indicação de leitura, Filosofias da Matemática, do Jairo José da Silva, que além de ser um livro excelente, tem aí uma boa discussão sobre toda essa parte que eu tentei resumir aqui para vocês. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida estou à disposição. Nos vemos na próxima aula.